Fala torcida, eu sou o Marcelo Coleto e esse é o Fut Life Oficial. Hoje eu trago para vocês algumas curiosidades da seleção holandesa que encantou o mundo no começo da década de 70 e em 1974. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, para começar a contar essa história, a gente precisa primeiro voltar no tempo, mais precisamente para 1954, na Copa do Mundo, onde a Hungria encantou o mundo naquele campeonato e tinha no banco um técnico muito inovador e muito ousado que era o Gustav Sebs, que fazia o time jogar muito para frente e marcar muito também. E é claro, a gente não pode deixar de citar o craque daquela seleção, que era o Puskás, o comandante do time dentro de campo. E sabe quem bebeu muito dessa fonte, quem teve essa seleção como referência? Ele mesmo, Rinus Michels, o grande treinador holandês da seleção na Copa de 74. Mas o Rinus começou a aplicar esse estilo de futebol, que depois foi apelidado de futebol total, ainda quando ele treinava o Ajax, que virou uma máquina de jogar bola no final da década de 60 e comecinho da década de 70. O Rinus ganhou lá nada menos do que 8 títulos, incluindo a Champions League de 70-71, jogando fino da bola. O Rinus ainda foi para o Barcelona depois e ganhou mais 2 títulos lá na Catalunha, sem dizer que sempre tinha o Johan Cruyff ali comandando essas grandes equipes aí. E bom, a seleção holandesa chegou à Copa do Mundo jogando um futebol maravilhoso, o famoso futebol total, o carrossel holandês, um time que não guardava posições, um time onde os laterais subiam muito para o ataque, onde os volantes apareciam como homens surpresas, né? E eles tinham o líbero, que era justamente o Johan Cruyff, que era um jogador que atacava e defendia também, que não era de costume dos times da época, das seleções da época. E outra coisa que o Rinus Michels aprontou naquela Copa do Mundo foi trocar a numeração dos jogadores. A gente sabe bem que naquela época o tradicional eram as seleções e times entrarem em campos com a numeração de 1 a 11, mas o Rinus trocou o número ali de todo mundo. Então o goleiro era, por exemplo, camisa número 8. Já o meia do time era a camisa número 3, um número usado costumeiramente aí pelos zagueiros. E o grande craque, né, o cérebro da laranja mecânica, o Johan Cruyff, era a camisa 14. Então, quando os técnicos e jogadores das outras seleções pegavam a escalação da Holanda achando que era de 1 a 11, quando eles entravam em campo, a numeração estava toda trocada, eles se confundiam pra caramba. Fora que o time do Rinus marcava com 4 ou 5 jogadores cercando o jogador adversário que estava com a bola. E essas foram grandes inovações que o Rinus Michels trouxe ali para aquela Copa do Mundo. E olha, por falar em laranja mecânica, o apelido dessa seleção vem de um livro que foi lançado em 1962 e depois virou filme, o Laranja Mecânica, no começo dos anos 70, dirigido pelo Stanley Kubrick. Por quê? Porque o filme era caótico. Os atores principais ali, os personagens principais, eles causavam na vida da galera, confundiam todo mundo. E por isso que aquela Holanda levou o apelido de Laranja Mecânica, porque ela fazia exatamente a mesma coisa dentro de campo. E olha só, falando em referência, esse time do Rinus Michels se tornou uma enorme referência para os jogadores e treinadores holandeses nas décadas seguintes. Não à toa a Holanda, jogando muito bem, ganhou a Eurocopa de 1988. E olha, até o Pep Guardiola, treinador do City, já disse que tem como inspiração a seleção holandesa do Rinus Michels. É isso aí. O tic-tac espanhol também vem muito lá, bebe muito dessa fonte do carrossel holandês. É isso mesmo. Vale lembrar que, por exemplo, o Ajax, de novo o Ajax, tem esse DNA
e usou esse DNA todo, essas táticas do Rinus Mitchell, para de novo construir um time muito forte, um time que tocava muito a bola, que marcava muito, no meio dos anos 90, ali mais ou menos de 93 até 96, e atropelou todo mundo na Champions League de 95, venceu grandes equipes lá. Lembrando que era um timaço que tinha Van der Sar, Heisiger, Seedorf, Bergkamp, tinha o Davids, Kluivert, tinha um monte de gente boa ali. Foi uma grande geração do Ajax, outra geração que jogou um futebol baseado nisso tudo que o Rinus Mitchell fez lá nos anos 70. Exatamente. Então, quando você vê um time, uma seleção hoje, jogar bonito, trocar muitos passes, marcar muito forte, você pode ter certeza que os caras viram muitos vídeos da seleção holandesa na Copa de 74. Infelizmente, eles não ganharam a Copa, chegou em 74, chegou em 78, não venceram, sem dúvida alguma que a Holanda merecia ter ganhado aquela Copa de 74. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, dá um gostei aqui, aproveita para se inscrever no canal também e me seguir lá no Instagram, @FootLifeOficial. Logo mais tem mais vídeo para vocês, valeu!